Alô, amigos da Associação Espírita Paz e Luz. É com imensa alegria que eu tenho a oportunidade de conversar um pouco com vocês, ou de tantas vezes estivemos reunidos nesta casa que nos acolhe, mas hoje, devido às contingências do nosso momento que nós estamos passando no nosso planeta, estamos momentaneamente afastados. Então é com alegria e satisfação que eu estou aqui colocando algumas questões para a nossa reflexão, para nós nos mantermos sintonizados, porque afinal de contas, mesmo que nós estejamos separados e não temos a condição de ir na nossa casa, estamos conectados em sentimento. Eu escolhi para a nossa reflexão no dia de hoje uma das questões mais importantes da doutrina espírita, que é a questão 886 de O Livro dos Espíritos, que nos remete a uma reflexão de um dos lemas da doutrina espírita, que é fora da caridade, não a salvação. Pois a questão 886, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E antes de entrar na resposta, algumas reflexões que nos levam à questão da caridade. O que é que nós achamos normalmente que seja caridade? É dar esmola? Ou dar bens materiais? A doutrina e o Evangelho de Jesus, ou Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos 2 capítulos que falam da caridade, e eles estão essencialmente baseados nesta questão 886. A caridade da mão direita, ou a caridade como instrumento de salvação. Então, quando nós encontramos no Evangelho as respostas, porque nesta máxima, fora da caridade não há salvação, se encontram encerrados os destinos da humanidade. Na Terra, enquanto aqui encarnados prisioneiros da matéria, ou no mundo espiritual, porque lá o trabalho da caridade e do amor ao próximo continua, sem dúvida alguma. A caridade é, portanto, essa chama luminosa que guia os homens do deserto das suas imperfeições, do deserto da vida. Então, nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres dos homens. Aplicai-vos, portanto, a compreender o sentido profundo deste ensinamento e das consequências da sua aplicação à nossa vida. Então, qual é o sentido profundo que esta resposta nos traz? Vejam, quando nós a lemos, benevolência. O que significa benevolência? Benevolência para com todos. Significa que a bondade deve ser o instrumento desta caridade, deste amor posto em ação. Mas o que é benevolência mais de forma esmiuçada? Me Socorro, do capítulo 6, item 8, no finalzinho dele lá, o Espírito de Verdade nos fala em devotamento e abnegação. Devotamento a uma causa, devotamento a uma obra, devotamento a uma trajetória de nós espíritos nesta caminhada de crescimento espiritual que nós estamos aqui realizando. Para conosco e para com o próximo. O devotamento e a abnegação, diz nesse item, resume os deveres da caridade e da humildade. Então vejam que, quando nós dizemos assim, benevolência para com todos, parece muito
resumido, muito simples, mas a abrangência desta benevolência para com todos é muito maior. E me socorro também do capítulo 15, da história do bom samaritano, onde o samaritano passava pela estrada onde muitos outros tinham passado, e muitas vezes já contei essa história, e nós já lemos, mas a essência deste momento do samaritano, vendo aquele homem caído na beira da estrada, e ele é tocado de compaixão. O que significa isto? Significa que ele consegue ver a dor deste homem caído e ele sente dentro de si o quanto ele precisava de ajuda. Então, se nós hoje estamos aqui refletindo a respeito dessas questões, deste nosso mundo tão conturbado, deste mundo tão difícil, de tantas dificuldades, desta pandemia que nos restringe, que nos bloqueia os movimentos, ou que nos impõe restrições, nós encontramos resposta nesta questão da benevolência, nesse sentido mais amplo. Benevolência, devotamento, abnegação, compaixão. Ou seja, ver o próximo como alguém a ser respeitado e amado. Não discriminar mais ninguém, porque nós todos somos irmãos. E será que nós fazemos isto? Discriminamos pela cor da pele? Nós discriminamos pelas posses? Nós discriminamos pela sexualidade? Nós, homens, nos achamos superiores, mais fortes? Então vejam que este ensinamento da verdadeira caridade, conforme nos ensinava Jesus, da benevolência, tem um sentido muito maior e muito mais abrangente. E quando nós vamos para a indulgência, indulgência com as imperfeições alheias, está ali escrito. O que é indulgência? Indulgência é tolerância, é paciência. Bem-aventurados, misericordiosos. Me socorro do outro capítulo, do capítulo 9 do Evangelho, que trata da paciência. E paciência é uma das qualidades que muitos de nós não têm. Nós somos pródigos em apontar o defeito dos outros. Nós olhamos para o outro, vemos os defeitos dele e muitas vezes nós não ressentimos. E nós apontamos o defeito dele, mas não percebemos que esse defeito está em nós. Então, é o tal do efeito espelho, nos incomoda tanto porque nós temos dentro de nós, não conseguimos olhar para dentro de nós ainda e reconhecer que, afinal de contas, nós não temos a capacidade de perceber e de mudar este sentimento. Então vejam que a questão 886, ela tem uma resposta assim tão breve, mas tem uma explicação de Kardec. E ali Kardec esclarece que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Quando nós falamos de injustiça, nós muitas vezes ficamos imaginando dos nossos direitos e reivindicamos direitos e esquecemos dos deveres. Então, amar o próximo é fazer todo o bem possível, fazer ao próximo o que nós desejamos que o próximo faça a nós. É o sentido de amai-vos uns aos outros como irmãos, ou amai-vos uns aos outros como eu vos amei, conforme nos ensinava Jesus.
Então, se nós todos somos irmãos, sem exceção, é preciso que nós comecemos a olhar para o próximo como alguém a ser respeitado, a ser amado, com indulgência, com tolerância, com paciência. Mas a resposta, ela tem um terceiro item, o perdão das ofensas. O perdão das ofensas, nós temos no Evangelho inúmeras passagens que nos falam do perdão. Aliás, Pedro, em determinado momento, indagava a Jesus: quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? E a resposta de Jesus foi infinitas vezes, 70 vezes, 7 vezes. Perdoar, obviamente, não significa esquecer aquelas questões que nos machucaram, das pessoas com as quais convivemos e que em determinado momento nos atingem, nós nos ressentimos. Ficamos magoados, mas, afinal de contas, esta irmandade, que aqui nós estamos estudando e refletindo a respeito dela, ela nos leva a essa questão de perdoar. Eu vou sempre me lembrar de alguém que me magoou e que me machucou. E eu terei superado, realmente perdoado, não quando eu terei esquecido, porque eu não vou esquecer, eu vou me lembrar sempre. Mas eu terei perdoado quando eu não sentir mais a dor daquele machucado, daquela ofensa que ele me fez. Então nós nos lembramos de Gandhi, por exemplo, que um dia perguntaram a ele se ele tinha se sentido, se ele tinha sido ofendido pelo que tinham feito a ele, ou se ele tinha perdoado. E ele disse que não tinha perdoado porque não tinha se sentido ofendido. Então vejam que a verdadeira caridade, que nós estamos aqui estudando e refletindo a respeito dela, ela tem um sentido muito mais amplo. Mas a doutrina espírita, nesse mesmo item da lei de justiça, de amor e caridade, mais adiante, Kardec pergunta a respeito da esmola. Ele cita a esmola. A caridade não se restringe à esmola. Mas então condenais a esmola? Não, é a resposta, mas a maneira como ela é feita. Então nós voltamos e nos lembramos de Paulo, o apóstolo, em item 10 do capítulo 15, quando ele nos falava a respeito da caridade, ele dizia: submetei as vossas ações ao governo da caridade, e a vossa consciência vos responderá: aquilo que nós estamos fazendo é certo ou está errado? A indagação à nossa consciência, a indagação a respeito das nossas ações, vai fazer com que nós nos policiemos, que nós avaliemos as nossas atitudes. E se nós fizermos isto repetidamente, constantemente no nosso caminhar, no relacionamento com as pessoas com as quais nós convivemos, vai impedir que nós façamos o mal e vai fazer com que nós pratiquemos o bem. Porque ali, nesse capítulo também,
vem uma colocação que é muito importante. Às vezes nós pensamos, oh, mas eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém, eu levo a minha vida dentro de bons princípios. Mas ali vem então uma orientação, uma virtude passiva não basta. É preciso uma virtude ativa. Então vejam que ele está nos conclamando à ação. Conhecimento, compaixão, ação. Ação significa levantar-se da cadeira, significa tomar atitudes diferentes daquelas que nós tomamos durante talvez dezenas ou milhares de existências passadas e que possivelmente na presente existência ainda estejamos cometendo, porque não somos espíritos perfeitos nem puros, mas estamos inseridos neste movimento que é a doutrina espírita, que nos esclarece, nos consola e nos coloca num rumo novo, num rumo diferente na nossa caminhada. Então, lembramos desta caminhada, agradecer sempre por termos a doutrina espírita, essa luz a nos iluminar o caminho para tomar atitudes e decisões diferentes daquelas que tomamos até hoje. Ela nos ajuda a sermos melhores cristãos. E aí, busco uma frase de novo do Evangelho. Compreender o verdadeiro cristão é compreender que eles são a mesma coisa. O verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são a mesma pessoa, porque aquele que praticar a lei de amor e de caridade é aquele que está no bom caminho. Então, independente a crença religiosa que nós pertençamos, independente da nossa raça, da nossa cor, das nossas posses, pensem e avaliem as suas caminhadas neste mundo de turbulências. Nós estamos hoje restritos, meio que prisioneiros e nos conectando pela via da comunicação virtual, mas nós não estamos desligados da doutrina, nós não estamos desligados de Jesus e dos benfeitores espirituais. É um processo natural de transformação do mundo, onde hoje as pessoas dizem: o mundo nunca mais será igual como era antes. E nós que estamos aqui refletindo neste momento, em tese concordamos com isso, porque afinal de contas nós nos unimos dentro de casa, com a família, com os filhos, com os netos, com as pessoas mais próximas, mas não estamos desconectados do mundo. E percebemos que instituições, empresas, eu tenho visto, por exemplo, no jornal, tem um quadrinho assim, no caminho do bem, onde estão relatadas algumas atitudes de pessoas que estão fazendo alguma coisa a mais pelo próximo. E o convite, então, que nós fazemos a nós mesmos é que nós possamos fazer um pouco mais por nós mesmos e pelo próximo. Se nós encontramos alguém que esteja passando necessidade material, que nós possamos ajudar. Ou se nós encontramos alguém que nos liga, mesmo à distância, que nós tenhamos aquela palavra amiga de dizer: olha, paciência, resignação, um pouco mais de tolerância nesse momento, porque daqui a pouco isto também vai passar, conforme nos ensinava Chico. Isso também vai passar.
e que nós consigamos sair deste processo melhores do que nós entramos, que nós consigamos fazer um pouco mais e provar para nós mesmos que, afinal de contas, mesmo não sendo homens de bem ou sendo bons espíritos, nos esforçando para domar as nossas más inclinações, que nós, apesar de tudo, estamos avançando na nossa caminhada evolutiva em busca da bem-aventurança, em busca da plenitude, em busca, mesmo sabendo que não vamos chegar à condição de espíritos puros, mas que estamos no caminho do bem. Então, voltando à questão 886, que eu me propus a refletir, repito a resposta dos benfeitores. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, do nosso universo, do nosso globo, dos espíritos encarnados, dos espíritos desencarnados que nos assistem e nos auxiliam nessa jornada. Que nos lembremos de orar, de pedir ajuda, porque eles não nos abandonam. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E assim nós conseguiremos passar bem e crescer um pouco mais. Este era o recado desta mensagem para os amigos espíritas da Associação Espírita Paz e Luz ou de todos os espíritas que me assistem. Obrigado a todos e que Jesus nos acompanhe.